Olá, eu sou Si Medeiros, artista plástica e professora artista. E neste curso, intenciono compartilhar com você um pouco do processo artístico que realizei em uma das minhas últimas séries criativas. A partir do meu próprio processo, abrirei para você uma forma de fazer arte. O processo consiste em camadas abstratas de pintura, sobrepondo desenhos, tinta, e assim as imagens vão surgindo. A nossa grande fonte de inspiração é a própria natureza. Ela é fonte inesgotável de inspiração e nos instiga a fazer arte. Essa primeira aula se refere a orientações iniciais. Escolha, então, um lugar adequado dentro do teu espaço pessoal, onde tem uma mesa, uma cadeira, uma boa ventilação. Escolha também o momento que vai fazer isso. Isso faz muita diferença. Com essas escolhas elementais prontas, é hora de preparar os materiais. Neste curso, eu vou criar sobre tela. Então aqui eu tenho alguns formatos de tela separados para o curso para mostrar para vocês. Sugiro que vocês utilizem uma tela que não seja tão pequena. É sempre bom a gente utilizar para um trabalho gestual formatos a partir de 1:3. Menor que isso, o seu trabalho vai querer ser minucioso. E isso às vezes é o que nos trava no processo criativo. Precisamos de uma base, como uma paleta. Aqui eu tenho um prato de vidro leitoso, pode ser um prato também de porcelana. Só indico que ele seja branco. Vamos precisar também de um tanquinho para lavar os pincéis. Existem esses tanquinhos que têm divisórias disponíveis no mercado, mas vocês podem utilizar um vidro. Depois vamos falar aqui dos pincéis. Nós temos pincéis de cerdas naturais, normalmente são esses de cabo amarelo. Eles são pincéis de fibra vegetal. Normalmente eles são um pouquinho mais ásperos, mas dependendo da tinta que você vai utilizar, ele funciona muito bem. Nós temos pincéis de pelo animal e esse pincel é excelente para pinturas, especialmente à base de água, como aquarela. Temos os pincéis de cerda sintética. Esses são muito bons também para pintura acrílica. Então, para pintura a óleo, eu sempre indico ou os de pelo de origem animal, né? Ou de origem vegetal, como esses de cerdas naturais. Existem também pincéis com formatos variados, como esse de leque. Rolinho também ajuda muito, principalmente para a gente trabalhar com stencil. Acho sempre bom a gente ter uma escova de dente. É sempre bom nós termos pincéis médios, largos e finos, pelo menos um de cada. Esses boleadores são muito interessantes para criarmos texturas. Estou chamando de riscadores aqui tudo aquilo que risca a superfície. Então temos os lápis de escrever. Te indico sempre dar preferência para do tipo 6B, 7B, 8B, os lápis dermatográficos, como esses aqui. Também temos carvão artístico, gizes aquareláveis, pastéis oleosos. Nós temos as tintas à base de água e as tintas à base de óleo. Vou começar pelo grupo das tintas à base de água. Nós temos as acrílicas, que são vendidas em bisnagas ou em potes. Então, as tintas aquarelas, essas daqui são em bisnagas, mas também existem as em pastilhas. E também temos as ecolines. Por fim, nós temos as tintas a óleo. Essas sempre vêm em bisnagas de vários tamanhos. Eu só indico que você procure um solvente com baixo odor. Um outro material que nós vamos usar na pintura é a base acrílica. Por fim, os últimos materiais necessários serão superfícies com texturas variadas e stencils. Vamos iniciar a segunda sessão deste curso e a aula é sobre a teoria das cores. Este assunto é vastíssimo, muito foi pesquisado e escrito. Temos o Newton e o Goethe como grandes estudiosos do século XVII e XVIII. E ainda temos as contribuições vindas da escola de Bauhaus e todo o conhecimento do designer desenvolvido a partir do século XX.
Para que a gente comece a pensar em cores para o fazer artístico, vale muito pensarmos nas 3 cores principais, as 3 cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. A partir dessas 3 cores, nós vamos desenvolver as 3 cores secundárias, que será então o verde, o laranja e o roxo. Boa parte das cores que temos são obtidas a partir dessas 3 primeiras cores. Então aqui eu tenho um círculo cromático feito em aquarela para vocês verem. Então do vermelho intenso eu consegui uma gama grande até chegar no azul. Vejam, o vermelho intenso era esse. À medida que eu fui misturando, eu fui fazendo transformações. A mesma coisa aconteceu quando eu fui aproximando ele do amarelo. E a mesma coisa do amarelo quando eu fui aproximando até o azul. Gamas intensas e variadas de verdes. Quando nós abrimos então o círculo cromático e vemos todos esses espectros de tom, fica a pergunta: que cores utilizar? Como combinar? Quando a gente faz a escolha das 3 cores primárias, a gente tem um tipo de combinação que dá muito certo. Mas a gente também pode fazer a escolha das cores complementares, que é o vermelho e o verde, o azul e o laranja e o amarelo e o roxo. A partir disso, podemos dar um terceiro passo de combinações de cores, que é trabalhar as cores próximas, então o vermelho com um vermelho mais alaranjado e um vermelho mais intenso, indo para o carmim, e assim no verde ir para um verde mais intenso, subindo para o verde mais amarelado, né? Até chegar no amarelo-limão. A outra forma de escolhermos as cores é quando nós escolhemos 4 tons e seus tons próximos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu trabalho com roxo, com um azul turquesa, que ele é um pouco esverdeado, quando eu vou para uma tonalidade de amarelo, que é entre o claro e o mais intenso, e quando eu vou para uma tonalidade de laranja, que vai se aproximando do vermelho. Imaginem aqui um quadrado ou um retângulo, e essas 4 cores vão ter um excelente diálogo entre elas. Um outro caminho de escolha é trabalhar com as cores quentes, chegando até o verde claro, e com as cores frias, saindo de um roxo mais azulado e indo até um verde profundo. Não mencionei 3 tonalidades, o branco, o preto e o cinza. O cinza é uma cor bem coringa e ele é a conversa do branco e do preto. O preto tem uma relação de ser a mistura de todos os pigmentos, auxilia a gente a dar destaques escurecendo. Ele é um dos tons possíveis para a gente fazer sombreados ou dar um destaque que seja escurecido. O branco, por sua vez, e em oposição, nos traz um destaque de luz. Chegamos à terceira sessão deste curso e nesta aula nós vamos preparar o fundo para a nossa pintura. Para isso, vamos precisar do seu suporte. Eu estarei trabalhando com a minha tela. Precisaremos também de um bastão, que pode ser o litográfico, pode ser o grafite, pode ser o giz pastel oleoso, a sua escolha. Também pode ser carvão. Também trabalharemos com a base acrílica, que colocaremos sobre essa primeira camada que vamos começar a inserir riscos. E posteriormente, depois que a nossa base acrílica secar, nós vamos passar nossa primeira demão de tinta. Cabe agora você escolher que tom você quer que seja predominante como fundo da sua obra. Depois, camada por camada, vai mudar bastante a cor que vai ficar. Mas agora é hora de decidir qual é a primeira cor que você deseja inserir nessa obra. Eu fiz uma série de riscos bastante aleatórios, até cheguei a escrever, né? Escrevi camadas. O que eu quero aqui é criar uma textura visual e isso já me auxilia a diminuir a minha resistência com a própria tela branca, né? Eu já começo a me desinibir nesse processo de pintura. Isso daqui também vai criar uma
um fundo, no sentido de que esse desenho que eu fiz, ele vai para o fundo da tela e vai auxiliar a criar uma vibração visual entre as camadas. Bom, agora vamos colocar o gesso. Preparei o meu fundo. Vocês estão vendo que tem uma transparência na minha camada de gesso acrílico, porque eu quero que as linhas criem essa reverberação ótica com o próximo estágio da preparação de fundo. Eu fiz a escolha de deixar uma textura com o gesso, então tem algumas linhas que estão aparentes e eu quero que fique assim, eu não quero que fique totalmente lisa. Agora a gente precisa esperar secar antes da gente trabalhar a tinta aqui em cima. Agora eu vou trazer uma cor com a qual eu vou pintar a tela inteira. E depois talvez eu vá colocar uns pontos de branco para criar uma irradiação de luz nesse fundo colorido. Tela já está no tom que eu escolhi que seja magenta, e agora eu vou pôr em algumas áreas desse fundo algumas manchas brancas e vou trabalhar para que essas manchas brancas elas fiquem como pontos de luz. A tela ela ainda está um pouquinho úmida, o que é ótimo para eu poder fazer essa inserção dessas manchas brancas. Pronto, assim eu termino essa primeira aula da terceira sessão, onde nosso objetivo era preparar o fundo. E vamos agora falar sobre desenho, pois a nossa pintura é uma pintura gestual. Ela parte da observação do mundo real, um mundo de figuras. E nós vamos gradativamente abstraindo essas formas, simplificando. E assim a gente vai se soltando também. E assim a gente vai ficando mais à vontade de criar uma paisagem. Lembrando que a nossa paisagem é uma paisagem um pouco abstrata, um pouco figurativa. Vamos falar sobre os tipos de desenho. Quando pensamos em desenho, pensamos na observação do mundo como ele é. Mas a verdade é que aqui já poderíamos dividir o desenho em dois grupos. Desenhos realistas ou figurativos, que vão se inspirar no mundo como ele é. E desenhos abstratos, que serão mais uma pesquisa entre os tipos de linhas, de pontos, espessuras dessas linhas, formas geométricas ou fluidas. Quando então pensamos em modos de desenhar, também, porque podemos trabalhar com grafite, com carvão, com lápis litográfico, com pastel oleoso ou seco, e aí já estamos falando também de preto, de cinzas e de cores. Ainda cabe dizer que se falamos de desenhos figurativos, vamos ter muitas maneiras de fazer esses desenhos figurativos. E eu vou mostrar alguns exemplos de desenho para poder ilustrar o que eu digo. Nós temos desenhos que são desenhos de contornos. Esses desenhos, eles vão desenhar a silhueta do objeto observado ou imaginado. Veja esse daqui. Já se falamos sobre desenho de valores entre claros e escuros, já vamos pensar no sombreado que aparece nesse desenho. É a hora que o nosso desenho começa a aparecer mais com a realidade. São desenhos de tridimensionalidade. E agora eu vou mostrar este outro desenho. Ainda, quando falamos de desenho, podemos ter desenhos mais realistas, como esse aqui, ou desenhos mais expressivos, como este aqui.
onde as linhas, a textura, as faturas são mais fluidas. E nós também temos desenhos de achuras. Achuras são pequenos riscos que nós fazemos criando texturas no desenho. Vamos falar um pouco sobre composição. A composição trata-se de como nós vamos posicionar os elementos da nossa imagem dentro da área de representação. E a gente vai olhar um pouquinho essa estrutura espacial que a folha demarca. Então, eu estou com um papel A3. A gente observa que ele tem uma estrutura retangular. Então, a primeira coisa que a gente vai observar na escolha da nossa composição é se nós vamos fazer uma obra onde essa estrutura estará mais deitada, isto é, numa horizontal, ou se o que nós vamos fazer estará numa estrutura mais em pé, digamos assim, isto é, vertical. Dentro da tradição do desenho e da pintura, existem várias maneiras estilísticas de posicionar essa composição na área visual do trabalho que a gente vai fazer. A primeira é a simetria, quando a gente posiciona o que a gente quer representar a partir do centro do papel, de maneira que a gente coloca sempre mais próximo da parte central o elemento que a gente quer dar destaque. Então, esse é o objetivo da composição, é como a gente coloca os elementos na nossa área de representação e a gente vai pensar também como a gente quer dar destaque. Na simetria, então, eu vou pensar aqui nessa linha que eu estou fazendo para vocês, ela é como se fosse uma linha imaginária, na verdade, tá? E com um giz colorido, eu vou pegar um laranja. A gente vai pensar que aqui é o elemento que eu quero dar destaque, né? Então, eu vou posicionar ele aqui no meio e vou distribuir ele de maneira simétrica. Ele vai estar um pouquinho distribuído nos 4 quadrantes aqui. Agora, tem uma outra maneira da gente ver essa composição, que é chamado da regra dos terços. Por que terços? Porque nós vamos dividir a nossa área de representação em 3 partes, sendo 3 partes mais ou menos equidistante, então mais ou menos a mesma distância aqui, tanto no que seria a horizontal do meu gesto, né, que foi aqui, quanto na vertical do meu gesto, mais ou menos isso aqui. Na regra dos terços, a gente não posiciona no centro. A gente vai pensar em utilizar essas áreas aqui, né? Esses pontos onde há o cruzamento das linhas da nossa representação. Eu vou ver que eu crio um diálogo entre essas formas, né? E eu vou criar um equilíbrio, mas não um equilíbrio estático. O terceiro e último exemplo de composição, né? A gente observa muito nas representações renascentistas, e ela traz um dinamismo ao mesmo tempo que traz um equilíbrio. Aqui a gente vai pensar numa composição a partir das figuras geométricas. E eu aqui, para partilhar com vocês, vou utilizar especialmente a figura geométrica triangular. Vou pôr aqui em preto de novo essa minha relação imaginária de composição. Então, e aí a partir daqui eu começo então a fazer a escolha do que eu vou representar. O clássico para essa relação dessa figura triangular que me vem aqui para partilhar com vocês é a Pietà, que é uma escultura do Michelangelo. E agora falaremos um pouco sobre o processo de abstração de paisagens. E nessa pintura aqui, o Sol Nascente do Monet, a gente observa que é a linha do horizonte, é aquela região que o nosso olho vai mais longe, onde vai encontrar a Terra e o céu. E ela vai delimitar a nossa área de representação. Aqui nós temos a reprodução de Portinari com o seu mestiço. Aqui nós também vemos
a linha do horizonte, onde então a Terra vai se encontrar com o céu. O que eu quero chamar a atenção aqui então é a relação de planos, porque daí está bem delimitado essa linha mais distante e que em relação ao Monet a gente pode observar que a linha do horizonte no mestiço está mais alta, né? E com o Monet a gente tem uma área que aqui é maior, olha, né? Mais um pouco estaria aqui, ó. Se descesse mais um pouco, estaria no meio da nossa área de representação. E a partir disso, então, a gente pode ver que o Portinari vai trazendo elementos para mais perto de nós, os observadores, né? Então, daqui, cada faixa que vai se aproximando da gente, né? Da pintura, que são os planos, ele vai deixando esses objetos ficando maiores, porque eles estão se aproximando da gente. E o que estiver bem perto da gente vai ser muito grande. E aí, quem surge como esse gigante é este homem mestiço. Exatamente o tema principal da obra do Portinari. A partir, então, desses dois mestres, nós vamos aqui abstrair a paisagem pensando na nossa criação. Então, eu posso escolher fazer uma linha do horizonte bem perto de mim, ou eu posso escolher fazer uma linha do horizonte mais ao meio ou mais longe. Isso aqui é um esboço, onde nós então podemos, e eu indico que vocês façam o mesmo, estudar onde que a gente quer colocar os elementos, onde que a gente vai abstrair a paisagem, né? Como a gente vai criar essa composição, a gente está preparando tudo aqui. E depois a gente pode, esses elementos esboçados, ir transferindo para a nossa pintura à medida que a gente vai construindo a imagem. Isto posto, o que eu vou fazer? Os elementos que eu vou colocar na minha pintura são os elementos, os que estiverem mais perto de mim, eu vou fazer eles maiores, e os que vão ficando mais distantes, eu vou fazê-los um pouco menor. O nosso trabalho nessa oficina, nesse curso, é a criação de imagens que parte da observação, então parte do mundo real, mas elas vão sendo abstraídas e elas vão se misturando, né, essas nossas imagens, com os nossos sonhos, com as nossas vontades. Então tem algo de onírico, tem algo de sonhador na obra que nós estamos fazendo. Falaremos um pouco sobre a abstração de formas. O nosso objetivo é a simplificação de formas. Com esse primeiro desenho que fiz dessa folha, busquei fazer as nervuras, né, além da forma. E também busquei, para poder fazer esse primeiro desenho e mostrar um percurso global de uma forma que eu estou buscando que ela seja mais realista, busquei trabalhar com esses valores de claro e escuro, tentando criar uma massa com o grafite à semelhança do que vejo na folha. Para fazer esse desenho de uma forma mais realista, eu trabalhei com o lápis 6B, que ele tem um grafite mais mole, é mais gostoso e também mais efetivo construir essas massas de claro e escuro. E eu também utilizei o esfuminho, que é um tipo de lápis feito com celulose, e ele te ajuda a esfumaçar o grafite. Nós vamos, então, desenhar outras duas formas. Eu escolhi aqui do vaso a flor de serralha e essa florzinha que também tinha nos canteiros aqui da cidade, que chama-se Perpétua. É um tipo de sempre viva. Essas duas flores eu já vou fazer diretamente uma simplificação. Eu trabalhei com o desenho de contorno da folha, do cabinho e das florzinhas, e procurei simplificar os detalhes que tem. Há muitos detalhes em todas as plantas, muitas nervuras, muitas diferenças de textura. O meu olho capta tudo isso, mas para o objetivo do que eu desejo,
eu pego aquilo que mais me chama atenção. Dessa maneira, eu simplifiquei as formas e eu posso agora levá-las para o meu quadro. Vou utilizar o meu giz pastel branco, pois eu quero que tenha uma luz de contorno branca nesses desenhos, nesses objetos, nesses elementos que eu vou colocar na tela. Fiz a escolha por uma composição mais triangular. Então, se nós já passamos do desenho de observação para a paisagem, o estudo de composição e também para o desenho de maneira mais simplificada, agora nós vamos para o desenho gestual. E novamente vou fazer num papel em separado da minha obra e depois passar o que mais vou gostar para a tela. No desenho gestual, então, eu vou apreendendo a forma geral, como nós já vimos, e vou trazendo padrões que eu acho que fazem a diferença porque eu estou desenhando. Fiz a ramificação muito dentro dessa dinâmica dos meus movimentos. Isso que estou chamando de desenho gestual. A minha mão, o meu movimento segue com uma certa fluência, liberdade, algo entre a água e o ar. O desenho não fica duro e não fica querendo toda a precisão das ramificações das texturas. Há uma fluência nesse fazer. Eu acredito que com essas orientações você estará agora um pouco mais livre para observar a natureza e trazer o registro que te chamou a atenção de cada planta, de cada ser observado. Também, se você quiser levar esse processo de criação e observação e desenho para outros objetos e seres vivos. Chegamos até aqui, camada por camada, da construção dessa cena na tela. Agora entrarei com as tintas, poderei voltar livremente quando quiser aos gizes, poderei inserir bastões como o litográfico, se isso me movimentar como uma vontade. E por fim, trarei também stencils para criar marcas visuais na pintura, gerando ainda mais algumas camadas. Também tem algumas borrachas com textura que posso aplicar como plástico bolha, como havia partilhado com vocês anteriormente. Essa última sessão será então uma grande exibição de um processo de fechamento. Espero que inspire o trabalho que você vai fazer. Chegamos ao final do curso e queria partilhar contigo que foi um prazer dividir com você um pouquinho do meu processo. Este caminho de construção de imagens bidimensionais, criando pinturas em camadas, foi algo que surgiu logo no começo da pandemia. Eu estava em meu apartamento e acredito que você possa imaginar quão poucas possibilidades eu tinha de observar o mundo. Mas tinha muitas memórias. E era a partir delas e dos materiais que eu tinha que eu ia construindo modos de representar um mundo cheio de imagens. Foi daí que surgiu a série que eu intitulei Espirais Condensadas. E posteriormente,
a criação deste curso, que você possa construir um mundo imaginativo, onde cada camada signifique algo para você e que você possa assim se expressar no seu meio. Um abraço e até uma próxima oportunidade.